pessoal, voltamos aqui com o segundo bloco. Trouxemos a outra parte da equipe, que não dava para botar todo mundo numa sala, até para a gente conseguir direcionar aqui os assuntos e os papos. Então, vou pedir para cada um se apresentar. Começando pela Dani? Então, bom dia a todos. Meu nome é Daniele, estou no setor de condomínio, na função de coordenadora. Bom dia, galera. Eu sou a Fabi, do setor financeiro, analista financeira da Sinai. E aqui do meu lado está o nosso amigão Douglas. E aí, pessoal, bom dia. Eu me chamo Douglas, sou supervisor do time de vendas lá da Sinai. Legal. Vai lá, pode ir lá. Pode começar. Então, um tema recorrente lá foi a inovação. Sim. Né? E aí eu quero... Esse caso eu acho que eu vou até direcionar. Vou direcionar específico para a Fabiane, depois eu vou falar com o Douglas. Fabiane, eu acho que ela teve uns insights muito importantes dentro da inovação e tecnologia, porque ela trabalha na parte financeira do condomínio. E ela teve bastante respostas sobre a questão do financeiro no condomínio, lá dentro do Superlógica, que é um sistema que a gente usa, né? E que a gente utiliza ele dentro do setor de condomínio para poder fazer toda a gestão de contas, de prestação, de boletos, enfim, todo o processo lá dentro. E a Fabiane, que trabalha na parte de contas a pagar, teve a oportunidade, ganhou o ticket, porque não era só para as lideranças, para o pessoal entender, foi só as lideranças, mas a Fabiane foi até uma liderança na parte financeira, mas ela ganhou esse prêmio e foi muito bom porque ela teve esse contato. Me conta mais aí como é que foi isso. Vamos começar pela parte de que eu ganhei, que foi muito bom. Acho que todo mundo da Sinai queria ter tido essa oportunidade também de ganhar o ingresso e poder compartilhar, que foi um evento muito bom, um evento incrível. Poder tirar dúvidas de processos, porque hoje a gente está usando a tecnologia para tudo. Então, otimizar processos, ganhar tempo para investir tempo em outras coisas importantes como os clientes. Então, ter resposta de algumas coisas, de alguns erros, alguns bugs que o sistema tem, poder melhorar a qualidade da prestação de serviço por cliente e o nosso tempo, porque nada mais é a tecnologia para a gente que trabalha mais no operacional, que no meu caso é o contas a pagar, ter essa velocidade, ter essa qualidade, ter essa segurança para realizar um procedimento e ele está correto, porque no final no meu caso, a gente trabalha justamente com dinheiro. Então, ter essa qualidade, ter essa clareza para o cliente é excelente. Então, tirar dúvidas com o pessoal lá do suporte, da criação, do designer, poder dar sugestões e dicas foi o ápice, eu acho que de todo evento para mim, do Contas a Pagar, poder lidar justamente com o pessoal do Paybox. Alô, galera do Paybox. A empresa sabe o quanto a gente vem tentando implementar essa ferramenta no nosso dia a dia para poder melhorar a qualidade do serviço e acelerar os nossos processos. A nossa demanda hoje é muito grande, assim, não tanto quanto antes, né? Eu parto da Sinai tem 3 anos, mas a gente tem evoluído bastante, graças a Deus, nosso time comercial também tem arrecadado mais clientes. Então, assim, a tecnologia ela vai vir mais para auxiliar a gente, mas sem perder a qualidade do ser humano, né? Que é estar ali frente a frente, porque o robô ele também não demonstra emoção, né? Então, essa parte fica com a gente mesmo. Mas foi excelente, para mim foi incrível participar desse evento. Espero estar lá ano que vem, fica a dica, brincadeirinha. Aí eu não sei aqui quem vai falar para mim sobre essa questão, acho que a Dani pode poder falar mais, também de inovação. Acho que a Dani participou de muita coisa ligada a condomínio, Sim. principalmente em relação à questão até do síndico, né, em si. Como é que você acha que foi isso lá? Em relação à parte de inovação, tecnologia aplicada a condomínio? Então, uma das palestras que eu participei, eles apresentavam a IA como uma ferramenta para auxiliar não só as administradoras, mas também aos síndicos, né? Que tem aquele síndico que é morador, que ainda tem um pouquinho de resistência, mas eles explicaram de uma forma tão sutil, tão gostosa, que eu acho que atenderia a todo esse público, né? Tanto que quando nós estávamos saindo da palestra, dessa questão de inovação,
conversando com a Monique, olha, a gente tem que trazer isso para os nossos síndicos, né? A gente está empolgado em montar algumas palestras nesse segmento, né? E eles falaram também que, assim, que eu achei muito importante, eu até fiz várias anotações aqui, é o relacionamento, não só a IA, mas a IR, que é a inteligência relacional, né? Você usa a IA versus a IR, né? Que é o quê? Não é... Você vai alimentar, e a Monique já começou isso, eu não sei se ela estava no bastidor do NES, mas ela já começou a fazer a gente tem agora um novo colega no condomínio. Nosso estagiário. Isso é que spoiler, a gente, isso é né? spoiler. Nosso Já tá dando estagiário, né? E Pode dar assim, spoiler. e aí o que acontece? E eles explicaram, a IA, ela vai trabalhar conforme você for alimentando, né? Então, a Monique já entrou lá, já alimentou ele com questões da convenção, das questões dos funcionários do condomínio, porque a gente não tem conhecimento de tudo, né? Então, o nosso estagiário tem nos ajudado com algumas cases, né? Que os síndicos vêm nos questionar, né? E isso está sendo muito legal. Aí a gente coloca lá, eu até finge que eu não sei negócio de código do civil, que não sei o quê. A gente pergunta ao estagiário, ele vai lá e nos responde. Mas por quê? Ele foi alimentado primeiro com essas informações. E isso eles colocaram. A IA veio para ajudar, mas ela é uma máquina, ela não tem relacionamento, ela não tem a questão moral, né? Então, assim, ela te ajuda, mas ela não te substitui. Você né? precisa da IA como suporte e continuar sendo a parte humana. Porque as pessoas, elas querem se relacionar com humanos. Ninguém quer, às vezes, se relacionar com um robô. Então, ele vai te dar ali a parte operacional, o suporte, a IA, e te dar mais produtividade. Mas o síndico ainda vai buscar a relação saudável ali com o condomínio ou com a administradora. Uma coisa muito legal na questão lá que eles, no segundo dia, eles estão fazendo, eles separam um palco só para os síndicos. E aí uma das palestrantes colocou assim, eu subi a convenção para IA, e aí vem um questionamento lá numa case do condomínio. Será que pode andar com animal no condomínio? Tem uma regra? O morador questionando assim, só que são muitas regras. Como que ela vai lembrar de todas? Então ela vai ter que ler toda a convenção e, me ajuda. Qual o artigo que fala sobre os animais? Aí a já veio e respondeu, ela cortou lá e mandou para o morador. Então, assim, ela poderia perder ali uns 20 minutos lendo uma convenção, quando, na verdade, ela alimentou com a convenção do condomínio e teve a resposta em segundos. O morador, nossa, você já me respondeu, que não sei o quê, com o artigo, com a segunda convenção do condomínio, no artigo tal. O cachorro pode, sim, circular na área comum, só que devidamente com a guia. E aí o morador, caramba, essa síndica é maravilhosa, responde, tem um feedback rápido, né? Então isso é muito legal. O sistema ele é introduzido pela gente também, É, pelas você convenções, alimenta, não é né? igual a Wikipedia, que às vezes você pode editar uma informação e a informação pode estar errada. Então o nosso estagiário, né? Ele está trabalhando ainda com informações pertinentes até mesmo aos nossos clientes. Então, a gente dá uma resposta mais convicto de que aquilo realmente está certo. E não foi tirado do nosso divertidamente, né? Então, isso é muito bom, porque é uma convicção que a gente passa uma segurança maior. De não ter essa questão de... Isso, e a gente não precisa, porque ele está indo no código... Ele está indo em fontes verídicas. Ele está indo no Código Civil, ele está indo no nosso regimento interno. Então, a gente está podendo ter segurança para passar as informações com mais agilidade e qualidade para o cliente. Isso aí são duas funcionalidades da IA, né, que já foram faladas. Uma é o copiloto, né, a questão do agente copiloto, que vão ajudar vocês no atendimento ao cliente, né? Então a gente vai criar ali regras da empresa, do nosso sistema com o cliente, como é que é o relacionamento, para se dar uma resposta para o cliente, né? A gente tem alguns agentes que a gente já criou aqui na nossa empresa, tanto na locação, no condomínio, locação bem menos, mas eu tenho alguns agentes que fazem anúncios, né? Agentes que fazem legendas, agentes que fazem informação de reclamação, dão uma resposta à informação de reclamação, mas vocês têm um agente lá para dar informação sobre a parte condominial, foi até feito pela Monique, mas a gente está indo um ponto além, né? A gente está com um spoiler mesmo da gente, que a gente está criando agora, né?
quem está criando é a Monique mesmo, é o agente para o síndico, né? O auxiliar para o síndico, né? Então, a gente vai dar um WhatsApp para ele vai entrar em contato nesse WhatsApp e esse WhatsApp vai dar as respostas para o síndico do que ele precisa ali na hora. Às vezes ele está com um momento ali que ele está apertado, não sabe o que falar, e ele tem essa assessoria da nossa IA para ele poder ter uma pronta resposta sem precisar passar nosso atendimento. Lógico, depois ele pode passar nosso atendimento, pode falar com a gente, mas isso é mais um caminho para ele ter uma assessoria, né? Quem pode falar mais sobre isso é a Monique, né? Ele vazou, né, a notícia. Tá vazado, ela já falou ali. Tá ainda em fase não de sabia teste. que era segredo. Tá ainda em fase de todo teste. mundo. A gente está vendo com o TI de criar esse assistente que traria o mesmo escopo, né? Óbvio que para o pessoal do administração é um escopo diferente de linguagem, é um escopo diferente de resposta. Então a gente vamos treinar ainda esse estagiário novo, esse agente, para responder questões que os síndicos tragam. Então a gente ainda vai abrir um protótipo, eu vou chamar alguns síndicos que a gente tem mais ali um relacionamento mais próximo para fazer um teste nessa IA, nesse assistente, e a gente ir ali monitorando por um tempo até ver que ele está pronto para ser liberado para outros síndicos. Então, a princípio, seria um protótipo para a gente ver como ela vai se comportar, se ela vai estar respondendo conforme o que a gente está ensinando, baseada no Código Civil, baseada na CLT, se for questões voltadas para a área trabalhistas, baseada no Código Tributário, se for questões relacionadas à parte fiscal. Então, seria aí para um projeto de mais um mês para a gente testar e depois liberar com segurança, né? Isso vai ser um projeto aí mais para frente. Mas agora falando um pouquinho lá na área comercial, né, Douglas? Sim. A gente teve lá algumas palestras muito excelentes na parte comercial, né, com vários craques ali, e assim, foram palestras maravilhosas, né? E aí o que eu quero falar contigo é o seguinte, como é que foi isso no comercial, como é que foi a questão da conversão das vendas, o que você conseguiu trazer de insight para a gente poder aplicar lá na nossa parte de vendas em relação à conversão, em relação à melhoria em processos, funil de vendas, etc. Sim, tivemos algumas palestras que marcaram muito, né? Voltado para o comercial, né? Para a minha área ali. E eu aprendi que cada vez mais nós temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos, né? Estamos falando aqui de inteligência artificial, desse avanço tecnológico, e o nosso cliente também ele acompanha esse avanço tecnológico. Antigamente era mais difícil você ter acesso a informações. Hoje não, hoje qualquer pessoa tem acesso a informações. Então, uma das coisas que me chamou a atenção é o palestrante, ele falou, cara, hoje o seu cliente, quando ele está interessado no seu produto, ele vai lá e pesquisa primeiro, ele vai ter acesso àquelas informações ali mais básicas, e quando ele te procurar, ele vai procurar um especialista para se aprofundar, tirar as dúvidas que ele já tem sobre aquilo ali. E isso me chama muita atenção, porque os nossos clientes, eu vejo isso acontecendo na prática. Eu falo, cara, é verdade. Isso acontece muito na prática. Hoje, quando o cliente às vezes vem comprar o imóvel, ele já sabe de quanto é que ele vai pagar de ITBI, quantos % já sabe mais ou menos quanto fica ali a documentação, e ele vem às vezes para ver se... Confirmar, né? Exatamente, para confirmar isso. E eu preciso ser um profissional que domina, expert naquele assunto ali, para trazer segurança para o meu cliente e fazer com que ele se sinta seguro comigo, né, para conduzir aquilo ali que é uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa, que é a compra sonho, né? do imóvel, né? Pessoas vivem às vezes uma vida 40, 50, 60 anos para comprar um imóvel e vai confiar aquele sonho na mão de qualquer pessoa, elas se sentem desconfortáveis, isso atrapalha a negociação. Então é isso que eu estou trazendo para a minha equipe, a gente vai sentar cada vez mais, já temos, né, feito alguns cursos de aprimoramento, e isso me chamou a atenção para investir, continuar nesse caminho, né, de
de investimento em conhecimento, para que nós possamos ter mais êxito nas negociações. Legal. Aqui, de vocês aqui no condomínio, para mim, para vocês, qual foi a palestra mais impactante? O assunto mais impactante? Para mim foi a missão dada, a missão cumprida. Eu acho que o Caveira, ele transpareceu ali tudo, não só para o profissional, mas para o pessoal. Até porque ele deu exemplos pessoais, né, da esposa dele, de falar o quanto a gente se esforça na vida. Não só no teu dia a dia, mas no teu futuro. O que você planeja? Qual é o teu planejamento para o teu trabalho, para a tua vida? E é sobre o primeiro bloco também que teve, sobre você vai estar na média, você vai ter uma vida medíocre ali na média, ou você vai se esforçar para estar acima da média? Você vai ser aquela pessoa fora da curva. E aí você vai ser aquela pessoa fora da curva no profissional, no pessoal, para tudo. É isso que vai fazer a diferença. Você faz a diferença quando você vira a curva e você está à frente, você está além. E é o que eu vejo hoje na Imobiliária Sinai também. Né? Já passei por outras empresas e hoje, assim, eu vejo a oportunidade que a Sinai ela apresenta tanto para a gente, funcionário, quanto para os clientes de evoluir, de ser uma pessoa além da curva. Eu falo bastante isso com o Douglas, eu falo que eu não sei bem se é Einstein, enfim, mas depois eu vou pegar exatamente quem fala isso, né? Eu geralmente falo que as pessoas têm que começar a partir do mínimo, né? O alvo dela tem que ser o mínimo, ou tem que ser mais do que o mínimo, ela tem que partir do mínimo para um alvo maior. E geralmente a maioria das pessoas elas vão ali até o mínimo, né? Elas querem, passou ali no mínimo, tá bom, já cheguei, já fiz mais do que o suficiente. Mais do que isso não é importante, né? Então isso é complicado. E você, Dani? Então, a que me impactou bastante foi a questão no qual que foi direcionado para o síndico, na questão dizendo que o síndico é uma pessoa. Você falou isso, né? O síndico, ele é intermediador? Ele resolve as questões administrativas? Sim. Operacional? Sim. Mas antes disso tudo, ele não pode se esquecer de que ele é uma pessoa. E quando eu também estou no relacionamento comercial do condomínio, toda vez que eu vou visitar um condomínio, sentar com o síndico, com os conselheiros, que é a primeira reunião de apresentação da Sinai, eu percebo quanto eles estão assim machucados pelos outros moradores, porque não conseguem entender o limite de você estar exigindo coisas do síndico, né? De ligar à meia-noite, no feriado de Natal, por exemplo, sem perceber que ele é uma pessoa, família, que ele tem lazer, né? Que ele tem as necessidades fisiológicas dele de um simples descanso, né? Então isso foi muito falado e os síndicos estão ficando doentes e é uma coisa que tem acontecido, né? E outra coisa, quando eles falam em sofrimento do síndico, é o relacionamento do síndico com as administradoras, que eles pedem uma ajuda e essa ajuda não acontece, não tem um feedback, não tem um relacionamento com os síndicos. Então, assim, a Sinai, ela vai para um evento desse para não ser apenas, como eu escuto muitas vezes, pagadoras de boleto. A Sinai vai além. O síndico está precisando de um serviço delicado num Barbará que quebra vários apartamentos. Qual empresa eu devo? Eles ficam um pouco perdidos. E quando você indica, a gente tem aqui 3 empresas que já trabalhou em outros condomínios e tiveram sucesso. Então, assim, vocês podem fazer os seus orçamentos, mas pode acreditar que elas são idôneas. Ela vai tratar vocês como o condomínio merece. Então, assim, isso que o Douglas falou, essa segurança, né, esse cuidado, nós não somos só pagadores de boleto. Nós vamos além disso, né? E eles estão doentes, eles precisam desse apoio, né? Desse suporte, né? Desse suporte. Isso foi muito falado lá no... Muito falado. O relacionamento. E, Douglas, conta um pouquinho mais do impacto para você. Qual foi a palestra mais impactante? A mais impactante, eu acho que é unânime aqui do Paulo, né?
Ele é sensacional e isso que ele... Eu acho que a palestra dele, ela trouxe um confronto interno para todo mundo que estava ali. Eu acho que todo mundo se sentiu confrontado quando ele fala sobre essa questão de você ser uma pessoa mediana, né? Porque culturalmente, nós brasileiros, ser mediano tá bom, tá bom. Tá na média ali, tá bom. É verdade. E aí quando a gente escuta falar que a média ela é o princípio para a gente partir da média para cima, isso acaba confrontando a gente e como a Fabiana falou, isso é em todas as áreas das nossas vidas. Então, assim, quando a Sinai, eu tenho visto isso na Sinai, né? A Sinai, ela quer sair da média ali, né? Ela quer ir para cima. Eu acho que isso abriu os meus olhos para entender um pouco mais sobre aquilo que a gente vem conversando ao longo desse ano todo lá na empresa. Então, eu acho que isso... Vou querer melhorar muito isso. Sim. Com os corretores, na questão do atendimento, do conhecimento. A nossa equipe ela não pode ser uma equipe que está ali na média. Nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Então, tem que ser o melhor atendimento. Na visita, a visita tem que ser a melhor visita. Na prospecção ali do lead, ele ligando para o lead, tem que ser o melhor contato, a melhor mensagem do WhatsApp, a melhor ligação. Então, é isso que eu vou procurar melhorar na minha equipe, partindo daí que eu trouxe. É ter a ciência que o básico todo mundo faz, né? Exatamente. O básico todo mundo tem, todo mundo faz. E qual é o nosso diferencial? Eu queria direcionar uma pergunta aqui para a Fabiane, porque teve um momento legal ali que a gente estava... ela participou da palestra do Paybox, né? Sim. E o pessoal trouxe a gente para uma sala na qual eles estavam fazendo desenvolvimento... Só para... O que é o Paybox? Paybox é um sistema integrado ao Superlógica de gestão, né, das contas que chegam pro nosso financeiro pagar. Então a gente estava ali numa sala exclusiva e eles apresentaram que seria uma prévia, né, de uma atualização do sistema. O que você sentiu ao ser colocado ali do lado do desenvolvedor para ter a visão aproximada do que vai ser o Paybox, né? O que você sentiu quando você pôde analisar ali o sistema, olhar como é que vai ser e o que você sentiu dessa experiência? Eu acho que a primeira palavra é um orgulho de estar fazendo parte, né? Um peso é uma responsabilidade, porque eles estão ali apresentando um sistema de melhoria, né, junto com a IA, que foi desenhado para mim, e aí eles resolveram, vamos fazer o quê? Vamos escutar então a galera que vai utilizar. Né? Porque apesar de a gente se sente parte, né, na verdade da construção do Paybox, porque eles pararam ali, não, vamos ouvir quem realmente usa, vamos ver aonde a gente está podendo fazer melhorias, porque o Paybox ele vai vir para otimizar o nosso tempo, né? O fluxo de conta, de você pagar a conta de condomínio, ou então pagar conta, fazer repasse para proprietário, tudo isso envolve então uma questão de atenção, mas você também precisa ter tempo, porque você não trabalha com um cliente só. Então, o Paybox ele vem para mudar essa questão, para ele otimizar o processo e facilitar e trazer agilidade, embora precise também de segurança. Então, participar e conversar com o pessoal do desenvolvimento, do designer do Paybox e da criação, a pessoa que deu início, deu pontapé, é muito bom, porque eles pegam as nossas ideias, porque, vamos lá, quando a gente trabalha num setor, eu, por exemplo, eu sou do Contas a Pagar. Eu sei como é que funciona o processo, eu trabalho com aquilo. A pessoa que desenvolve, ela só está querendo ver aquela aparência, como ela vai se apresentar para o meu cliente. Então, a partir do momento que eles falam, não, vamos analisar quem utiliza esse sistema. Então, vamos conversar com essas pessoas que utilizam. A gente vai tirar a ideia a partir daí. Então, ser escutada, poder dar pontos positivos e pontos negativos também. Porque a gente só cresce onde a gente erra. Onde a gente acerta, a gente já sabe, a gente não tem crescimento. Claro, a gente pode melhorar, mas a gente já sabe onde está acertando. A gente precisa melhorar os nossos erros. Então, eu vejo que ali foi uma oportunidade deles escutarem a gente e, de repente, ali, na hora de lançar realmente o Paybox, que a gente já está um passo à frente, né? O que eu achei maravilhoso, porque a Sinai já está um passo à frente, porque quem não foi, perdeu. Quem não foi, não pôde opinar, não pôde ver como é que vai ser daqui a um tempinho quando estiverem lançando. Então, para mim foi super importante, porque eu tirei dúvidas que eu, de repente, já tinha há 1 a 2 anos.
Então, me esclareceram bem. Hoje eu consigo ver o sistema de outra forma, eu consigo ter percepções diferentes. E eu quero fazer parte dessa evolução, eu estou esperando, pode vir, porque a ideia também foi muito bom poder compartilhar ideias e mostrar, olha, aqui são pontos de melhoria e aqui vocês estão de parabéns porque a gente tem executado bem o O que eu acho trabalho. bacana dessa experiência que eles trazem, não só no Paybox, mas em outros módulos do sistema, é o cuidado em oferecer ali um sistema que seja bom para o usuário. Sim. Porque o sistema ele foi planejado para o usuário, assim como um carro de corrida é planejado para o piloto. Então, quando você entrega um carro de corrida, o piloto vai fazer os ajustes. Ó, isso aqui está muito apertado, preciso que o pedal esteja mais macio, eu preciso ajustar o volante. Então, a gente sentiu esse cuidado, né, do Superlógica, em olhar para o usuário e ver, olha, esse botão aqui, talvez se ele tivesse aqui, a gente ficaria mais visual. Então, você tem ali também um cuidado, né, do sistema ao projetar um sistema com a visão que o usuário tenha mais facilidade, né? É verdade, é verdade. Até porque somos clientes, né? Então, é o cuidado que a gente quer ter com o nosso cliente, a gente também quer ser cuidado pela parte que nos fornece, né? Em falar nisso, né, de que nós somos clientes também, e todo esse ambiente que a gente criou, isso trouxe um insight pra gente também criar o nosso evento, né? Sim, E de criar um processo aqui para os nossos síndicos também, né, Dani? com certeza. Tudo que nós aprendemos lá, e não só lá, né? A Sinai tem investido muito na equipe. A gente está fazendo vários cursos também no Secov Rio, na Abrad. A gente está sempre buscando entender o que está acontecendo no mercado para trazer isso para os nossos síndicos, os nossos clientes, né, de primeira ponta. E uma das coisas que uma das palestrantes colocaram na questão de foco no cliente são as dores. Quais são as dores dos nossos clientes, né? E parece que foi unânime os dois palestrantes, né? As duas empresas top, né, do G20, primeiro e segundo lugar, eles colocaram muita ênfase no síndico. Porque o síndico que está ali à frente do prédio, ele que é o representante legal do condomínio, ele que contrata e destrata os serviços, né? Então, assim, como que ele vai se manter com a Sinai ou qualquer outra administradora se ela não está atendendo as dores dele, né? Então, assim, eles falaram muito nesse questão, foco no cliente, e aí a gente está com vários projetos, né, Monique? Conversei com a Carla também, para dividir tudo isso que nós aprendemos com os síndicos também, fazer uma mesa redonda, conversar com eles e estreitar esse relacionamento. A gente está trazendo essas ideias, né, de a gente montar um processo de relacionamento mais próximo com o síndico, né, uma coisa que ele traga suas ideias, conversem com a gente mais próximo. Porque eu vi numa das palestras focada para o síndico que a minha dor é a dor do outro também. E aí ele já passou, essa aí troca funciona. experiências, entendeu? Percebemos bem que não é regional. Os problemas, as Isso. dores não tá só naquela região. Essa que foi a ideia de levar vocês, né, para vocês entenderem que os problemas de vocês são iguais em qualquer lugar. Isso. Lógico, tem a sua diferença, assim, regional, Claro. mas muitas das vezes, assim, Mas a essência é a mesma. a essência é o mesmo problema, né? Tanto que a segunda colocada era de Minas e o primeiro São Paulo. São Paulo, né? Culturas diferentes, né? E a dor era a mesma. Acontece, às vezes vocês mesmos aqui não... tô aqui na Zona Norte, mas o cara na Zona Sul tem o mesmo Eles problema. falando e eu assim, ai gente, minha dor também, entendeu? Porque é Carioca, Rio, São Paulo, Minas, não muda o estado, mas a dor é a mesma. Em relação a esse relacionamento, que acho que foi bem focado lá, o relacionamento com o cliente hoje na compra e venda. O que você acha hoje que teve de insight bastante que a gente pode estar aplicando melhor dentro do relacionamento com o cliente, e relacionamento entre os corretores, né? Do próprio corretor com os clientes, né? Eu indo para o evento, eu tinha duas prioridades que eu marquei lá, que eu separei, né? Lendo lá sobre o evento, vendo os palestrantes, os temas das palestras, eu queria buscar sobre dois assuntos específicos, que era sobre, né,
a gestão de pessoas ali, que foi muito falado, sobre cultura organizacional, essa questão de lidar com as pessoas, né? Eu sei que eu, como supervisor lá, o desenvolvimento da minha equipe depende bastante de mim. Eu preciso estar ali, sempre incentivando eles, motivando eles, ajudando eles no que for possível. Isso a gente já vem treinando para isso, e eu pude também ouvir lá e ver que os grandes, né, as maiores empresas, elas estão seguindo esse mesmo caminho. Então isso para mim me mostrou que é o caminho certo, né? Ratificou ali o que a gente já vem passando pra gente. Então assim, precisamos investir mais ali na equipe, nessa questão do relacionamento entre a equipe, que afeta bastante o desempenho. Inclusive, eu tenho aqui um feedback de um dos corretores, né? Nós tivemos ontem o dia do corretor, né? Foi essa semana, o dia do corretor. E nós tivemos lá o evento que a Sinai ela fez, e foi um evento simples, mas muito acolhedor, íntimo ali. Exatamente. E no dia seguinte, ontem, um dos corretores chegou: poxa, Douglas, eu gostei muito daquele evento. Foi um evento íntimo, realmente a gente estava ali como uma família, sentando, comendo, conversando, rindo. Então, e isso faz muita diferença para o desenvolvimento da equipe. Quando mais o corretor ele se sente acolhido, mais ele se sente à vontade, e isso faz com que o desempenho dele aumente. Então, isso é muito importante, é o que eu tenho aprendido, e vamos desenvolver mais isso. E falando nisso, né, eu tive o relato de uns corretores que assim, que os corretores eles não ficam só na Sinai, né? Eles têm outras administradoras, mas onde ele gosta de ficar é na Sinai. Eu falei, ai, que lindo, isso é bom ouvir, né? Porque eles falaram isso também na questão cultural. Você deixar claro, o combinado não sai caro, né? Sim. Na questão até cultural da empresa, sim, na questão de admitir, demitir, das promoções, ó. Fulano foi promovido, né? Foi promovido, mas porque eu gosto dos olhos azuis dele? Não. Por causa disso, o comportamento, não sei o que. É a transparência, sim, da administradora com os seus colaboradores e com os nossos clientes. Exatamente. Sim. Quando eu vou visitar o condomínio, que eu mostro assim, eu boto assim um leque. O Sinai trabalha desse jeito. É tudo que se paga, tudo que acontece. Qualquer pessoa, você está lá na Maldiva e vou ver o que está acontecendo no condomínio. A transparência, né? Sim, sim. E traz aquela segurança que a gente volta a falar. Uhum. Né? E com o cliente também nós temos falado bastante, né? Treinado bastante para dar um suporte maior para o cliente. Não é só aquela pessoa que só quer vender, só quer ter o dinheiro do cliente. E o cliente ele se sente mal com isso. Ele sabe que você está se relacionando por ele apenas pelo interesse de pegar a comissão dele lá, o dinheiro dele. E isso não é legal. Então, assim, quando você atende uma pessoa bem, você escuta aquela pessoa, E trabalhar com a verdade. Você se preocupa com a dor daquela pessoa ali, e isso faz uma diferença enorme, e aquela pessoa ela vai gostar do seu atendimento, vai te indicar para um primo, vai te indicar para um amigo, e você vai ser beneficiado pelo aquele acolhimento que você teve com o cliente. Na questão de relacionamento com o condomínio, o que acontece? A gente conversa com síndicos, conselheiros, praticamente quase um ano às vezes, para eles virem para assinar. Por quê? Quando a gente apresenta a nossa empresa, apresenta toda a nossa transparência, a nossa proposta, não só valores, como a gente trabalha, aí eu sempre dou a dica. Vê o seu contrato atual, como é que é a questão de rescisão, porque dependendo do que lá estiver escrito, você vai pagar uma multa absurda. Aí quando eu falo isso, mas ninguém me ensinou isso, por que você está falando isso? Aí eu falei, olha, eu não deveria, eu gostaria de ter você agora, esse mês agora de setembro, eu queria que você iniciasse comigo, com certeza, minha comissão, tal, vou passear com a minha família, mas eu tenho que trabalhar com a verdade. Aí a pessoa fica assim, nossa, eu nunca vi isso. E daqui a 3 meses, quando chegar lá a data X, ele vai vir. Não, ele vai vir. Meses, já houve de um ano. De um já ano. Um condomínio que aguardou 1 ano. Né? Porque tinha a data aniversário. Isso, a data aniversário ia vencer. Várias, né, e a Daniela auxiliou, olha, dá uma olhadinha no seu contrato, visualiza-se hoje, porque, então assim, acho que
Só A aí nossa eu já constância conquisto também. o Isso. Você cliente já viu pela o cuidado verdade. que você Isso aí. teve com ele antes dele ser Isso, seu cliente. isso aí. Exato. E aí, mesmo depois de um ano, ele falou, não, é pra lá E que ele eu vou, indica porque... outro. E vou indicar você pra minha mãe, mora num condomínio lá, é a maior coisa. Vou indicar vocês. O relacionamento, eu acho assim, a venda, ela tem que acontecer num sistema ganha-ganha, né? Sim. É, não pode ser. O sistema tem que ser ganha-ganha, porque ainda mais que o nosso produto prevê um relacionamento grande, né? A gente tem uma base de cliente no condomínio, no qual a gente tem um LTV, né? Um Lifetime Value com o cliente muito grande, né? São clientes que ficam 3, 4, 5, 6 anos com a gente, até mais. A gente tem condomínios de mais de 10 anos, né, de administração. Então, a gente não pode trazer já com o pé esquerdo para dentro da administradora, né, e não funcionando. Exato. E assim, mesmo assim na venda, né? Porque a venda, de todas as nossas verticais, a venda, ela é a única que o relacionamento ele meio que acaba ali naquele momento da entrega de chaves, né? Sim, sim. E ali meio que acaba, mas a gente sempre propõe, né, para os corretores e para o nosso setor lá da compra e venda, essa continuidade, né? Até a gente costuma falar que existe uma ampulheta, não um funil de vendas, uma ampulheta, porque no final a gente vendeu, depois a gente continua pelo menos ali um reporte, um suporte para aquele cliente, né? Sim, sim. E é isso que a gente tem falado lá sobre essa questão Isso de faz suporte, uma né? diferença, Sim, né? sim, o pós-venda, né? O pós-venda tem funcionado bem, assim, dando todo o suporte para o cliente, mesmo após o fechamento. Às vezes o cliente vem, Douglas, eu preciso de uma conta aqui que eu tenho que transferir, não estou Exato. conseguindo. Não tem nada a ver com a gente, né? Não tem Então, nada a ver. Porque assim, às vezes dá uma segunda via de uma conta, Exatamente. né? É tipo, pô, como é que eu faço para transferir? Dá uma dica. Você Imprime quer uma pessoa aqui para obra? Imprime aqui o meu IPTU, imprime aqui que eu não estou conseguindo. E nós fazemos Sim, isso, sim. sabe, com muito gosto, porque a gente sabe que aquele relacionamento ali, ele vai converter pra gente numa indicação, numa mensagem ali positiva. Ele, poxa, cara, eu comprei lá, eles são legais, eles me ajudam sempre que eu preciso. Então, assim, é isso que a gente quer levar para os nossos clientes. A validação do cliente é importante. Muito, né? muito. Até porque o primeiro pensamento né? Finalizou a venda, beleza, Acabou. vamos partir para um próximo sonho. Não é assim, porque para o cliente você fez parte desse sonho e vai fazer para a vida toda, Sim, exatamente. né? Então é isso. E em relação à questão do... Eu vou perguntar para vocês também, porque a gente foi premiado no G20 Mob, a gente perguntou no primeiro bloco como é que foi isso. A gente sabe que tem também o ranking do condomínio, existe também. A gente tá nesse ranking, né, mas ainda tá um pouquinho ali embaixo e tal. Nós estamos ainda galgando espaço nesse ranking do condo, mas a gente figura ali entre as 200 empresas, o que acho que já é sensacional, visto que a imobiliária tem 45 anos, boa parte desses 45 anos dedicada exclusivamente à locação, né? Então, um condomínio que tem pouquíssimo tempo, menos de 10, pouco mais de 10 anos, a gente está figurando aí nas 200 mais empresas que são da administração do condomínio. Eles têm para mais de 4 mil administradoras lá dentro, né? E aí, como é que foi para vocês lá aquele momento, mesmo não sendo aqui, o Douglas sim participando, mas vocês não sendo, como é que foi para vocês essa parte? Então, é um gostinho de que quero mais. Eu quero mais, eu não quero um, eu quero dois. Eu quero locação e eu quero condomínio também. Já pensou? Né? E a gente tem montado algumas estratégias de marketing, né? Você é bastante envolvido, Caio, enfim. Mas não só isso. Eu acompanhei o G20 de 2024 e fui vendo cada premiado o que eles estavam falando. Porque qual é a regra, a receita do bolo? E a receita do bolo em todos que eu peguei assim, o básico tem que estar 100%. O básico todo mundo já tem, que é esse mediano que nós já falamos. E aí, qual é o além do básico? É o cliente. É o relacionamento, é a satisfação dele. Tanto que teve uma das premiadas que falou assim, o meu preço, né, é X. E aí ela tá lá, contrato de 1 ano. Aí daqui 1 ano, renova ou vai buscar outras administradoras? E aí foram buscar. O cliente dela foi buscar a questão de valores, o condomínio estava com o saldo um pouco apertado, tentou fazer alguma economia na administradora. Aí pesquisaram e viram, não, tem mais barato.
Aí quando levou para reunião, para uma assembleia, os condôminos não. Mas a gente já veio de outros administradores que nos maltrataram. Então não é uma questão só de preço. Quando você conquista, Exatamente. tu não perde mais. Isso é uma boa verdade. E para você, Douglas, essa questão de G20, ter subido no palco, como é que foi isso lá? Foi uma sensação maravilhosa, né? Você tá lá recebendo um prêmio, né? É a realização de muito trabalho, a realização de muita dedicação. E quando você tá lá recebendo o prêmio, você fala, cara, valeu a pena. E vamos embora que ano que vem a gente quer estar aqui em cima de novo. E assim, qual o mapa o nosso roadmap aí para manter isso aí? Como é que tá isso dentro da visão lá de venda? O que a gente vai montar isso aí? Qual vai ser essa nossa... Então, continuar, né, investindo na capacitação dos corretores, dos profissionais, para cada vez mais estarem como especialistas ali na sua área, né? Dominando cada vez mais. Investir também em tecnologia, né? Para ver se a gente consegue melhorar os nossos processos ali cada vez mais rápido, mais eficiente. E é isso. Beleza. E Monique vai ajudar a gente, né? Ela está nesse processo administrativo. Vou trazer ela para mapear processos no comercial também, junto comigo lá, para a gente melhorar. E aí, o que a gente vai melhorar mais nesse processo aí para poder manter essa conquista e trazer cada vez mais eficiência para a locação, para a imobiliária? Eu acho que é fazer o que a gente ouviu numa palestra, né? Uma consultora, ela faz experiência do cliente, trabalha com experiência do cliente diretamente, então ela trouxe alguns pontos ali que a gente já consegue aplicar, né, nos contratos, às vezes quando você recebe um cliente, quando você implanta um condomínio, de forma que ele não traga ruídos no pós-venda, né? Então, o importante é essa transição, que ele sai de um condomínio, ou sai de uma outra administradora de locação e vem para assinar de uma forma tranquila, porque o primeiro impacto dessa mudança, precisa ser algo muito fluido, muito tranquilo, né? Então eu acho que é olhar mais, para a gente trazer mais esse olhar para essas transições, para a implantação do cliente e trazer ali pontos que a gente possa melhorar, né, aprimorar, com a visão também, a mesma visão que a Superlógica tem de projetar algo para o usuário, a gente projetar algo para o cliente, para trazer esse valor e um diferencial, né? A gente está querendo trazer muito disso, né? Muito desse escopo que é feito nas empresas de tecnologia, a gente está querendo trazer, né? A gente, na locação, por exemplo, a gente implantou o sistema de consultoria, né? A gente aplica o sistema de consultoria porque a gente acha que existe ali um sucesso do cliente, né? Um CS. Então, por isso que a gente trabalha com consultora. Então, assim, a gente está bebendo um pouco de outras fontes para mudar um pouco, né, essa engenharia do mercado imobiliário e transformar isso num outro tipo de empresa mais eficiente, melhor. E assim, a Monique hoje vai ser o principal carro nesse sentido. Ela já fez bastante coisa no condomínio, vai continuar fazendo nas outras partes, na parte administrativa, né? Eu, agora assumindo a parte comercial, vou sentar com vocês. A gente já está trabalhando, parte de marketing, com agências e tudo mais. Está mudando isso aí para poder realmente transformar a empresa e melhorar cada vez mais. Agora eu quero deixar aqui para a gente finalizar. Queria saber quem quer deixar um recado. Deixar uma palavra, um recado, uma frase, o que ouviu, que impactou, que quer deixar aqui para a posteridade. Vai ficar lá gravado no YouTube para sempre, vocês vão ver depois, não tem problema, vamos lá. Vai, Douglas, garoto propaganda da Sinai. Não, o que mais me trouxe assim um aprendizado, o que mais mexeu comigo, me confrontou essa questão de deixar de ser uma pessoa mediana, procurar sempre do Paulo Stargino. Essa palestra dele foi muito impactante para mim. Depois eu vou ter que fazer um corte e marcar ele. Então, assim, que nós possamos não só na nossa vida
profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, procurar sempre ser o melhor possível, dar o nosso melhor, se esforçar para ser sempre melhor em tudo. Então é esse o meu recado que eu quero deixar, sejam melhor em tudo que vocês fizerem. Até porque que, às vezes o cenário ele é o mesmo, mas é o teu comportamento que vai mudar. Exatamente. A forma que você vai lidar com aquilo. É. O cenário ele é o mesmo, para mim, para Daniele, para Douglas, mas a forma como você lida com aquela ocasião ali é que faz toda a diferença. E aí, você vai agir com o básico, com o mínimo, com o médio, ou você vai ser o super? Você vai se destacar, porque o prego ele só é martelado daquele que se destaca. Né? Ontem, inclusive, eu estava no treinamento do Werneck, que foi falado no primeiro bloco, foi falado muito do Werneck, e ontem ele estava dando treinamento e ele estava falando justamente sobre isso. O mercado tá ruim para todo mundo, tá todo mundo surfando ali praticamente a mesma onda, só que tem empresas e pessoas que estão se destacando mesmo nesse cenário ruim. Por quê? Limão limonada. Exatamente isso. Por quê? São pessoas que entenderam que precisam ser melhores que todo mundo. E essas pessoas estão conseguindo sobressair no mercado ruim, estão conseguindo ter sucesso. É isso Eu aí. acho que tá fazendo limão e limonada não. Você pegar o limão, espremer e começar a vender limonada. Fazer não para beber? Não. A gente vai pegar o limão, vai espremer, botar açúcar e começar a montar nossa barraquinha para vender limão. E Daniele, o que você tem aí de mensagem pra gente? Eu tenho uma mensagem para os síndicos, né? Ótimo. Eu vi Bom em uma corte. das palestras que dizia o seguinte: síndico, você segura a chave de muitas portas, mas só pode abrir caminho para os outros se não perder a chave da sua própria porta. Muito bom. Né? Então, assim, o síndico cuida de muitas pessoas, né, dentro de um condomínio. Mas e a sua? Você está cuidando? Para você ajudar, você tem que estar bem. Né? Se você vai fiz treinamento de escape de incêndio em alguns condomínios, e assim, as pessoas que nos treinam para esse momento ruim, que qualquer um pode passar, ele fala, primeiro você tem que colocar a sua máscara. Você tem que estar bem para você ajudar o outro. Né? Até no avião, né? Sim, primeiro você coloca a sua máscara e depois você ajuda a criança, ajuda quem você estiver ali precisando de uma ajuda. Então é isso. Se cuida para você cuidar melhor. Legal, muito bom, muito bom. E aí, Monique, qual vai ser a frase de efeito? Eu acho que, para mim, a frase que realmente pontuou bem, né, foi o do Paulo Stargino, sem dúvida nenhuma, sobre cultura, né? E, como a gente viu em várias, mas ele trouxe de uma forma tão reverente, tão impactante, que eu acho que acabou que somatizou tudo nele, né? Mas ele colocou ali a questão da cultura, né? E aquela questão do vitimismo e tudo mais, e ele fala sobre protagonismo, né? E aí eu lembrando que quando a Priscila sentou comigo para falar sobre todo o projeto que a gente ia fazer de implantação do RH, eu falei assim, olha, tá faltando um negócio aí, bota aí, protagonismo. Coloca o protagonismo, as pessoas precisam protagonizar suas histórias e não serem simplesmente um figurante. E foi justamente o que o Stargino colocou lá. É incrível, né? Como é que uma coisa que eu falei 1 ano atrás com ela veio numa palestra do Paulo Stargino falando sobre liderança, sobre tudo aquilo que a gente desde o ano passado estava colocando. Então, assim, até para mim, né? Não sou superior a ninguém, mas isso até para mim impacta muito, porque fala assim, caraca, ratifica, estamos fazendo certo mesmo, porque eu não tenho quem me botar para cima. Eu tento botar vocês para cima, vocês tentam botar os liderados, e eu fico sozinho. Então eu tenho que ficar procurando alguém para porque poder... a gente dá todo o apoio, a gente brinca, a gente precisa de alguém para poder fazer, né? E você vê uma palestra dessa, do cara falar sobre isso, tu fala, pô, é isso, entendeu? Quer dizer, o que eu falei 1 ano atrás com o RH... Tô no caminho certo. O cara tá falando aqui na palestra. É bem legal. Né? Eu acho que o mais impactante foi a prontidão. É você estar preparado para a oportunidade que vai surgir. Então, a gente como empresário, a gente está o tempo todo buscando oportunidade, né? Você tem que olhar o tempo todo para as oportunidades. Você tem que estar pronto. Então, a prontidão que o Paulo fala, né, sobre isso, sobre você... Estou pronto, o que surgir agora, eu já estou pronto. E às vezes as pessoas não buscam estar prontas. Independente do nível de dificuldade, inclusive. Exatamente. Ainda que seja uma tarefa básica, simples, fazer daquilo a melhor missão da vida. Isso aí. Agora o pessoal da Sinai, né? Aí do nosso time que está assistindo também com a gente, vocês estão prontos? É isso aí.
Então, é isso, gente. Vamos terminar aqui nosso podcast e até a próxima. Até o próximo episódio. Até. Tchau, Até. pessoal. Tchau. Tchau.